Olá pessoal, boa tarde. Aqui são 16h16 do Japão, mas acredito que muitos de vocês também estejam em outras partes do mundo, então boa tarde, bom dia também. E eu vim aqui fazer a reflexão do dia. Todas as manhãs acordo precisando fazer uma reflexão de que conteúdo eu vou estar levando para vocês, né, no dia de hoje. Porque esse canal, assim como outros e assim como a minha profissão de terapeuta, que eu escolhi com muito amor, precisa levar algo de importante, algo que tenha valores para trazer a expansão da consciência no mundo de hoje, numa fase de transição planetária, onde tudo parece estar de ponta cabeça, onde tudo parece estar fora do lugar, onde muitas pessoas parecem estar fora da casinha, né? Ou na Matrix, de uma forma sem nem saber para onde vai, como ir, não tem sonhos, não tem metas, a grande maioria, né? Não digo todos, e os que têm, os que são foco estão sendo exemplo para muitas pessoas seguirem, né? Não tenho intenção de competir com ninguém, estou aqui me desenvolvendo tanto quanto vocês nessa mídia social onde antes eu tinha muita vergonha, muito medo de aparecer, de falar, de trazer conteúdo. Mas hoje aqui fiquei pensando, ontem eu tive algumas conversas, alguns atendimentos e eu vejo que muitas questões são trazidas, são essas contrariedades que as pessoas têm em relação a outras pessoas, né? De julgar, nossa, aconteceu uma situação, mas aquela pessoa é insuportável, fez isso aqui na minha casa, e aí a outra pessoa veio, começou a falar nada a ver, eu tenho vontade de acabar com ela. E uma outra veio e falou assim, eu não tenho mais sentido, eu quero sumir daqui, apertar um botão e não voltar mais. E uma outra veio e me trouxe uma questão assim, eu não sei o que fazer, eu não sei que rumo dar, eu já passei de tudo e eu estou perdido, porque eu não suporto mais as pessoas. Nossa, e isso tudo foi no dia de ontem, ressoou de uma maneira tão pesada, tão assim reflexiva, que não é a minha intenção como terapeuta, que é trazer leveza, é levar a expansão. Então hoje eu encontrei uma palavrinha que tem a ver com tudo isso. E eu queria saber de vocês o quanto vocês conhecem em relação à palavra empatia, né? Eu vou aqui copiar e colar para vocês. Eu vou ler um conteúdo que nas minhas pesquisas eu achei bastante rico, né? Em trazer informações sobre essa resposta, onde eu perguntei para mim mesmo por que eu passei por todos esses ouvires. Então tá aqui, a palavra empatia nada mais é do que a capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo seus pontos de vista e ações. Embora não seja exatamente um exercício fácil, é bastante importante em um mundo repleto de egoísmo, né? O mundo hoje tem muito ego para ser trabalhado. Existe o ego positivo, existe o ego negativo. O negativo é aquele que quando você tenta ser melhor do que o outro, competir, passar a perna, puxar tapete. E o ego positivo não, é aquele onde você se dedica a ser melhor do que você todos os dias. Então essa balança de egoísmo está muito perdido. E é o oposto da empatia, onde você se dispõe a se colocar no lugar do outro, a compreender por que o outro tem aquela atitude, por que o outro não tem aquela atitude, por que o outro pensa daquela maneira, por que o outro não pensa daquela maneira. Enfim, eu vou aqui agora deixar algumas frases de empatia para você. É um convite para desenvolver o amor ao próximo, né? Algumas delas são, eu vou citar uma a uma, tá? Número 1. Antes de proferir qualquer palavra, coloque-se no lugar daquele que as ouvirá. Será que você gostaria de ouvir o mesmo? Muitas pessoas não conseguem demonstrar amor ao próximo pelo simples fato de que nunca escutam os outros. Abra seus ouvidos e seu coração para o que o outro tem a dizer.
Essa frase toca muito, que por muito tempo eu era uma pessoa que falava muito e não ouvia nada. Eu tenho até problemas de audição e eu tenho quase certeza que faz reflexo com esse meu comportamento, de não ouvir e falar mais, né? E a empatia vem justamente convidar ao contrário, ouvir mais e falar menos, né? Por isso a gente tem 2 ouvidos e uma boca, não é verdade? Item 3. Ser empático significa ser capaz de abraçar a dor e a alegria do outro como se fossem suas. Ontem mesmo, embora eu tivesse ouvido várias outras questões, eu estive em contato com uma amiga de infância, desde os meus 8 anos de idade, conheço ela, a gente conversou muito, trocou muita figurinha. E é muito gostoso quanto a gente tem pensamentos diferentes, mas a empatia e o amor e o carinho e o respeito que a gente tem uma pela outra é muito gostoso. A gente ficou 3 horas conversando. Ela está no Brasil, eu estou aqui no Japão e foi muito interessante. Talvez essas 35 frases não caibam nos 10 minutos de vídeo, mas eu vou fazendo conforme eu vou lendo, porque vou estar comentando a minha experiência e meu ponto de vista. E depois quero convidar vocês a deixarem os comentários com o seu ponto de vista, tá bom? Item 4. A empatia é o equivalente de sentir o bater de um coração que não é o seu. É muito lindo isso. Agora que eu tô vivendo minha fase de vovó, né? Eu tenho uma neta de 1 ano e meio, muitos de vocês já devem saber. E como é lindo, um coração lindo, puro de uma criança batendo. Batendo com amor, batendo com medo, batendo com ansiedade. E a gente se coloca no lugar dela e percebe o quanto a gente esquece de viver esse mundo tão puro, né? Isso é empatia. Quando estiver pronto para criticar outra pessoa, lembre-se de que nem todo mundo teve as mesmas vantagens que você. Então, essa é a fase da empatia onde mais deve doer, porque muitas vezes a gente tem vantagens que outras pessoas não têm, sejam elas financeiras, sejam elas de carinho, de proteção, de colo. Sempre um tem mais que o outro em algumas coisas, mas num conjunto a gente precisa sempre avaliar, né? Antes de a gente fazer uma crítica, não é verdade? Eu já estou no item 5, acho que vai ser bem pouquinho, vai faltar 7 minutos. Eu acho que eu vou até o 10 e quem sabe eu faço a parte 2, né? Para continuar, porque eu acho que esse assunto empatia tem muito conteúdo para a gente dividir, né? Item 6. Em 99,9% dos casos, as pessoas estão apenas reagindo. Então, antes de julgar, olhe para a dor e as dificuldades que elas enfrentam cotidianamente. Como isso reverbera no teu coração? Né? O quanto as pessoas não se permitem aprofundar aquele sentimento, aquele olhar, aquele perceber em relação ao outro. Né? Às vezes a gente ouve alguma coisa que não está disposto a ouvir e já está reagindo, já está rebatendo, já está querendo se explicar. E isso não é saudável, né? Nem para você e nem para o outro que recebe a sua reação. E eu digo por mim que eu também me vi muitas vezes fazendo isso. Eu era uma pessoa muito reativa. Mas depois de ter curado a minha criança interior, ainda estou em fase de cura, mas já estou bem melhor, as reações diminuíram. Né? Então, esse também é um exercício muito interessante de praticar. Algo bastante curioso na convivência é que quase nunca sabemos quais são as adversidades pelas quais o outro está passando. A gente acaba muitas vezes vestindo a camisa daquela vítima, de que hoje eu estou num momento ruim, hoje eu atravessei uma situação XYZ e não sei o que eu faço. E aí, de repente, a gente olha para uma outra questão, né? As adversidades que ela passa podem ser muito mais sofridas do que a sua, muito mais difíceis de serem carregadas como a sua, não é verdade? Vamos lá. 8. Sentia a dor do outro tão profundamente que encontrou a paz na cura alheia. Isso é exatamente o sentimento que eu sinto hoje.
A cura alheia está sendo um sentimento muito forte dentro de mim. Em alguns atendimentos que eu vi, resultados maravilhosos. Então não tem preço você praticar a empatia, principalmente no mundo das terapias holísticas.